Batista Júnior entregou Bolsonaro de bandeja para os ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo indagado, inclusive, pelo próprio Procurador-Geral da República. Bolsonaro fez reuniões golpistas, Bolsonaro apresentou minuta de golpe, que só não teve êxito porque o general Freire Gomes não aceitou o que Bolsonaro propôs, e inclusive Freire Gomes disse que poderia prender Bolsonaro se ele continuasse com aquela conversa. Então foi entregue toda a situação. E teve um momento que o próprio almirante Batista Júnior disse a Bolsonaro: aconteça o que acontecer, no dia 1º de janeiro, o senhor não será mais presidente. Tunda! E o general Braga Neto, segundo o brigadeiro, foi o responsável por ameaçar ele próprio, o almirante, e a sua família. E ele disse que essa parte foi a mais difícil, porque Braga Neto ameaçou, inclusive, a família do almirante aqui. Do brigadeiro. Eu confundo almirante com brigadeiro, é brigadeiro, brigadeiro da aeronáutica. E não é sem razão que Braga Neto está preso e continuará preso junto com um grupo de quides pretos que fariam as ações mais violentas nessa trama golpista. Como, por exemplo, além de ameaçar familiares do próprio general Freire Gomes e do almirante, do brigadeiro Batista Júnior, além disso, fizeram o planejamento do punhal verde e amarelo, que visava matar Alexandre de Moraes, a Lula, presidente eleito, e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. E eu sempre chamo vocês a essa reflexão. Se eles matariam 3 autoridades máximas do país, que era Lula, presidente, vice-presidente, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, que em 2022 ministro do Supremo Tribunal Federal, que também era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se eles começariam matando essas 3 autoridades, significa dizer o quê? Que eles matariam qualquer um. Qualquer um que se levantasse contra o engendramento desse golpe, eles matariam qualquer pessoa. E eu tenho que relembrar essa situação. Entre a conversa de militares do grupo, que inclusive ontem o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia, recebeu a denúncia contra 10 dos 12 que estavam ontem com o início do julgamento para saber se o Supremo receberia a denúncia ou não, o Supremo recebeu a denúncia contra 10. Dentre conversas desses militares, um disse que tinha que ter um centro de concentração tipo o Auschwitz, lá do nazismo, de Hitler, que foi o pior centro de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, durante o nazismo de Hitler. Disse que teria que abrir um centro de concentração em Goiânia, porque muita gente teria que ser presa. Muita gente teria que ter um tratamento especial depois que eles realmente consumassem o golpe de Estado. Então não é brincadeira, isso não é brincadeira, seria um governo extremamente violento e reacionário, que só não deu certo, vou repetir, porque Freire Gomes, junto com Batista Júnior, não aceitaram. Senão hoje o Brasil estaria sobre o estado de exceção ditatorial autocrata, em que o chefe de toda essa situação tem nome e endereço, que é Bolsonaro. E que não adianta agora tentar vender a ideia que é um pobre coitado lascado, perseguido, que não fez nada, né? Como ele anda fazendo. Ele continua com essas narrativas factoides de que é perseguido, que não fez nada, sendo que o próprio brigadeiro da aeronáutica, durante o governo Bolsonaro, Batista Júnior, ontem
em testemunho no depoimento ao Supremo Tribunal Federal, junto com os ministros do Supremo Tribunal Federal, junto com os advogados e junto com o Procurador-Geral da República, Batista Júnior confirmou toda a trama golpista e que Bolsonaro era o cabeça. Ponto. Agora, é claro, Bolsonaro terá direito ao devido processo legal. Terá direito de apresentar suas testemunhas, que serão ouvidas, terá direito de fazer contraditório, terá direito ao devido processo legal. Mas a partir das provas alcançadas pela Polícia Federal e dos testemunhos que estão sendo dados, Bolsonaro está lascado e vai para a cadeia. E é importante a gente ressaltar que os bolsonaristas atacam muito a delação de Mauro Cid, né? E agora? O brigadeiro Batista Júnior não fez delação. Isso é um testemunho, enquanto testemunha daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou enquanto comandante da aeronáutica. E não é delação. Não é Mauro Cid agora. É um brigadeiro da aeronáutica. O que a extrema-direita vai fazer agora? Vai falar que ele é comunista. Vai falar que ele é esquerdista. Que vergonha. Vocês são tão ridículos que vocês não conseguem nem ter criatividade. Porque vocês são tão ridículos, tão patéticos, que vocês não conseguem nem inovar na criatividade. Já devem estar chamando o Batista Júnior de comunista, de esquerdista. E nós sabemos que ele não é nada disso. Porque se ele fosse, ele não teria sido nomeado por Bolsonaro como chefe da aeronáutica no Brasil durante o seu governo. Pegou o código? Porque ele era chefe da aeronáutica durante o governo Bolsonaro, nomeado por Bolsonaro. É muita, sabe, falta de... Para não falar outra coisa, eu vou chamar isso de falta de criatividade. Essas narrativas de mentiras, de fake news, de teorias de conspirações, que é mais do mesmo e muito do pouco. O depoimento de Batista Júnior corrobora. E é por isso que é tão importante a gente mostrar isso. Porque não estava num domingo no parque, não era só uma reuniãozinha sem maldade, não. Tinha um objetivo certo e determinado, que era destituir todo o pleito eleitoral e aquele que venceu no pleito eleitoral, sendo que eles não encontraram nada, nenhuma fraude de nada. Então isso é muito grave e isso, segundo a legislação, segundo a lei, aprovada pelo Congresso Nacional, que o Judiciário tem que trazer a realidade, é a justiça. É o Estado democrático de direito. Democrático por quê? Porque é o povo que escolhe. É a soberania popular. É o povo que escolhe quem serão seus representantes. Ai, André, mas foi ruim um representante quando eles escolheram Bolsonaro. Também achei. Também achei péssimo. Mas o povo escolheu, a gente teve que aguentar. E é assim que funciona na democracia. O povo escolhe. Por isso que é Estado democrático. E de direito, André, porque tem leis. Tem leis e constituição de direito que têm que ser respeitados por todos. Por todos. Inclusive, especialmente pelas autoridades constituídas. E o Supremo vai cumprir a lei e botar Bolsonaro no seu devido lugar, na cadeia. E pode usar o jus esperneante, de mentira, fake news, sanção contra Alexandre de Moraes, que vai ser um grande tiro no pé, que não vai adiantar nada. E a verdade tem que ser dita, espalhada, compartilhada, repetida, para não vir querer dar um de santo, de pobre, coitado, lascado, perseguido. Porque isso não é. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, perguntou se Batista Júnior confirmava o que havia dito à Polícia Federal sobre o alerta de prisão feito pelo então comandante do Exército, General Freire Gomes, caso Bolsonaro desse curso a uma ruptura institucional.
Confirmo, sim, senhor. Eu acompanhei anteontem a sessão. Estava chegando de viagem. General Freire é uma pessoa polida, educada. Logicamente, ele não falou essa frase com agressividade com o presidente da República. Ele não faria isso, mas isso ele falou com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. Se o senhor tiver que fazer isso, eu vou ter que acabar lhe prendendo. Essa afirmação desmentiu o ex-comandante do Exército, que na última segunda-feira, também em depoimento ao STF, negou que tivesse ameaçado prender Bolsonaro se ele levasse adiante o plano golpista. Ainda em resposta a Paulo Gonet, Batista Júnior disse que os militares trabalhavam com a possibilidade da adoção de uma GLO apenas em caso de convulsão social no Brasil, e que falou com o presidente Bolsonaro: aconteça o que acontecer, no dia 1º de janeiro o senhor não será presidente. Ou seja, a GLO que nós estávamos falando era para o caso de um evento, de um problema em alguma cidade, algum estado, alguma convulsão social. Ao ser questionado sobre a intenção de prender autoridades, o brigadeiro confirmou que em uma das reuniões com Bolsonaro e o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, essa sugestão foi feita. Foi, sim, senhor, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o brigadeiro, um dos presentes na reunião levantou a hipótese de que os outros ministros do Supremo poderiam libertar Moraes com um habeas corpus. Essa pessoa não foi identificada. Nós prendemos o presidente Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, vai amanhã ao STF, vai dar habeas corpus para soltar ele. E aí nós vamos fazer o quê? Prender os outros 11? Mas esse era um brainstorm, buscando uma solução que já estava no campo do desconforto. Pelo menos, para mim, estava. Batista Júnior confirmou que numa das reuniões em que Bolsonaro estava presente, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, se dispôs a apoiar o plano golpista. Dessas reuniões, eu tenho uma visão muito passiva do almirante Garnier. Eu lembro que o Paulo Sérgio, Freire Gomes e eu conversávamos mais, debatíamos muito, tentávamos demover a mais o presidente. Em uma dessas, chegou um ponto que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. O ex-comandante da Aeronáutica também confirmou a existência da chamada Minuta do Golpe. Disse que o documento foi apresentado a ele, a Freire Gomes e ao então comandante da Marinha, Almir Garnier, no dia 14 de dezembro de 2022, pelo então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. Ele falou assim: eu trouxe aqui um documento que é para vocês analisarem. Logicamente, com base em tudo o que estava acontecendo, eu perguntei para ele: esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? Ele falou sim. Daí eu falei: não admito sequer receber este documento. Não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. Paulo Gonet perguntou: depois que o senhor se opôs à minuta de forma tão enfática, o senhor sofreu alguma espécie de ataque ou pressão presencialmente ou virtualmente? Batista Júnior respondeu que muitas, não só minha pessoa, mas a minha família, o que foi muito difícil, viu? Gonet quis saber se ele identificaria a fonte desses ataques. E o brigadeiro disse: infelizmente também, sim, senhor. General Braga Neto. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, perguntou se Batista Júnior confirmava o que havia dito à Polícia Federal sobre o alerta de prisão feito pelo então comandante do Exército, General Freire Gomes. E ele confirmou. E foi interessante o movimento que aconteceu lá, né? Tinha o Freire Gomes e Batista Júnior. Batista Júnior confirmou tudo e deu mais alguns detalhes daquilo que ele já tinha dito para a Polícia Federal em depoimento à Polícia Federal. Imbricando diretamente Bolsonaro e especialmente Braga Neto na trama golpista. O general Freire Gomes, dizem que ele é extremamente educado, fala baixo,
e tal. O general Freire Gomes tentou minorar um pouco a situação de Bolsonaro. Foi quando Alexandre de Moraes, no depoimento, perguntou para ele. E foi duro. O senhor está mentindo para quem? O senhor está mentindo aqui para mim? Ou o senhor mentiu lá na Polícia Federal? Porque eu estou com o seu depoimento aqui que foi dado na Polícia Federal. E aqui o senhor está falando outra coisa. E testemunha aqui não pode mentir, senão vai preso. Testemunha não pode mentir nem pode calar a verdade. O senhor disse uma coisa na Polícia Federal e está falando outra coisa aqui. Aonde está a verdade? Foi quando, então, o general Freire Gomes percebeu que eles tinham tudo, provas e tudo, e ele, então, confirmou que, de fato, Bolsonaro fez reuniões golpistas, que Bolsonaro apresentou uma minuta de golpe. Que significaria o quê? Significaria a destituição do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, da prisão de Alexandre de Moraes e tiraria Lula do cargo da presidência da República, porque ele tinha sido eleito presidente da República. E que, então, eles fariam novas eleições. Mas, antes disso, estabeleceriam um governo provisório. E isso é tentativa de golpe. Rogério Correia falou sobre isso. Vamos ver. Inclusive, ele falou aqui no canal. Ele falou na live que eu fiz com o deputado Rogério Correia e o deputado Pedro Uczai, que eles eram muito tiro, porrada e bomba, muito valentões e tal e coisa. Agora estão, tudo se escondendo, indo pro hospital, se acovardando e o pior de tudo, pedindo Pix ainda. É uma vergonha. Vamos ver aqui, Rogério Correia. Isso é que o Supremo já começou imediatamente a ouvir as testemunhas. Ou seja, vai ter julgamento. Esse pessoal vai ser condenado e vai ser preso. Não adianta fazer beicinho. Pode pedir piques à dona Micheque com o Bolsonaro. Agora tem a Zangada também pedindo piques. A Zambeta. Daqui um pouco está doente, daqui um pouco vai estar... Que não aguenta, não aguenta a cadeia. Não tá fácil a minha situação. Eu vivo do meu salário de deputada, que não é baixo, mas que com essa quantidade de multas fica impossível. Um brinde, né, gente? Bolsonaro também não aguenta a cadeia. Pois é. Tem que, agora, eles podiam vir para o movimento nosso de dar cadeia um caráter mais humano, né? Que nós sempre defendemos. Os direitos humanos na cadeia. De ressocialização, como eu sempre falo, né? O direito do sol, direito de políticas públicas. Isso. E o bom disso é que o Supremo já começou imediatamente a ouvir as testemunhas. E detalhe, né? Além de tudo isso, vou repetir. É sem saidinha. Eu esqueci até na hora da live lá, eu podia até falado. E tudo isso ainda é sem saidinha. Aí esses picareta que tentaram um golpe de Estado, Bolsonaro, Zambetta, Zambelli, que participou dessa situação criando um caos, invadindo o Conselho Nacional de Justiça, já foi condenada a 10 anos de cadeia, tem recurso ainda, mas já foi condenada pela primeira turma por unanimidade. A 10 anos de cadeia, pagar uma multa de 2 milhões e a cassação do mandato dela. Tem recurso ainda, não transitou em julgado, mas já foi condenada. Por quê? Porque invadiu o Conselho Nacional de Justiça, pagou um hacker para invadir o Conselho Nacional de Justiça, para criar uma balbúrdia no sistema judiciário nacional, para justificar um golpe de Estado, para criar uma situação de convulsão social e justificar o golpe de Estado. E agora foi condenada, daqui a pouco vai para a cadeia, para ter o caráter ressocializante da pena, pedagógico, porque bandido bom não é bandido morto. Isso é conversa para boi dormir e tocar gado, e passar mel no bigode da gadaiada. Bandido bom é bandido ressocializado. Só que vou repetir, sem direito a saidinha. Porque inclusive Carla Zambelli, junto lá, aprovou sem saidinha. E tem um outro processo. Quando ela saiu correndo atrás do jornalista João, em via pública, com uma pistola em punho,
já tem a maioria para condenação dela nesse outro processo. Quase 6 anos de cadeia, cassação do mandato e multa também. Ela só não está condenada até agora porque Nunes Marques pediu vista. Aí não houve ainda o retorno da vista. Mas senão já estaria condenada no segundo. E já está inelegível. Porque já teve a decisão do TRE de São Paulo. E ela entrou com recurso no TSE, mas já está inelegível. E daqui a pouco é presidiária, Carla Zambelli. E vou repetir, sem direito a saidinha. Só que aí ela já está chorando. Já fez até entrevista dizendo que ela não aguenta cadeia. Que já os médicos dela estão fazendo os laudos porque ela não aguenta cadeia. Se não aguenta cadeia, não apronta. Mas bandido bom não é bandido morto, André? Pois é, conversa pra tocar gato, gente. Ô povo sem vergonha. E Bolsonaro a mesma coisa. Bolsonaro daqui a pouco tá arrumando aí os laudos médicos pra não ir pra cadeia. Porque se essa articulação junto com o Eduardo Bolsonaro sair de sancionar Alexandre de Moraes, já tem um financiador declarado que é Bolsonaro. E isso é tentativa de obstrução da justiça durante o curso do processo. E até mesmo uma forma de coação durante o curso do processo contra o próprio juiz da causa. Quem seja prisão imediata do réu de Bolsonaro. E se Eduardo Bolsonaro entrar no território nacional, se brincar também vai para cadeia. O que eu acho? Eu acho é pouco. É uma questão de justiça. O deputado federal Ivan Valente falou um pouquinho sobre isso também. Vamos ouvir aqui. Dia importante no julgamento de Bolsonaro e seus sequazes. Vão depor as testemunhas. General Freire Gomes, ex-ministro do Exército, e Batista Júnior, ex-ministro da Aeronáutica. Os dois acusaram Bolsonaro de ter apresentado a minuta do golpe e tê-los convocado para o golpe e para a matança. Isso corrobora o depoimento que foi feito pelo policial federal Vladimir Matos. Num diálogo com um advogado da Bahia, ele diz claramente: estávamos prontos para empurrar quem viesse à frente, entendeu? A gente estava pronto para. Esperávamos só o ok do presidente, uma canetada. Ou seja, eles estavam preparados para tudo. Isso mostra o tamanho da gravidade do golpe de Estado para o qual se quer passar pano. Veja, esse cidadão, policial federal, foi preso e todas as informações que foram gravações, HDs, isso tudo, estavam no computador da Polícia Federal dele. Ele foi preso com as provas. Vejam vocês a certeza de impunidade desta gente. E é por isso que eu vou pedir a vocês, inclusive, que prestem atenção em 2 nomes, tá? Sérgio Cordeiro, capitão da reserva, ele monitorava os seguranças do Lula. Ele recebia informações do Vladimir Matos, eles chegaram lá, eles estavam dentro, inclusive da comitiva do Lula no G20, vejam vocês. E o outro é o coronel Flávio Peregrino, assessor do Braga Neto, preso com HDs, pendrives, computadores que estão sendo ainda analisados, mas o que já veio comprova tudo em relação a Braga Neto e Mário Fernandes, os generais que forjaram o movimento Punhal Verde e Amarelo. Eles voltaram atrás exatamente porque o exército, segundo Vladimir Matos, deu para trás. Ou seja, o Freire Gomes e o Batista Júnior não toparam a aventura do Bolsonaro. E é por isso que, nesse momento em que eles tentam devagar sobre o golpe, naturalizar o golpe de Estado, nós temos que apoiar uma ofensiva para desmoralizar essa tática diversionista. Quanto menos o processo anda, mais agitação, mais mentiras, mas não haverá novo golpe nesse país, porque é incontornável a cadeia para Bolsonaro. Exatamente. Parabéns ao deputado federal Ivan Valente. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos conspirando contra a soberania nacional, tentando articular ali de tudo quanto é jeito sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Relembrando que a OEA, o órgão
de Direitos Humanos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à OEA, que tem como seu presidente Pedro Vaca, já esteve no Brasil e fez um relatório. Visitou Felipe Martins na cadeia, fez visitas na Papuda e tal coisa, e fez um relatório. O Brasil é uma democracia e defende a democracia. E o Brasil também respeita os direitos humanos. Já fez esse relatório. Mas mesmo assim, agora, com articulação ali, com mentiraiada, fake news e tudo quanto é jeito, com esse governo golpista de Donald Trump, de extrema-direita fascista, estão articulando ali sanções contra Alexandre de Moraes. Olha aqui. Olha o que disse o Marco Rubio, que trabalha ali com Donald Trump. A grande possibilidade de sanção contra Alexandre de Moraes, diz secretário de Donald Trump. O que eles estão pensando da vida deles? Eles estão achando que o Brasil, sob o governo Lula, é quintal dos Estados Unidos? Não é? Não, eu sei. Sob a presidência de Bolsonaro, o Brasil era o chiqueiro dos Estados Unidos. Isso eu sei, porque eles se dizem patriotas, mas na verdade são bora-botas, lambibotas, para não dizer outra coisa, de americanos e de Estados Unidos. Só que agora o Brasil voltou. E o Brasil, sob a liderança do governo Lula, não é quintal de Estados Unidos. O que eles estão pensando da vida? Uai, André, e essas sanções? Mesmo que haja, não fede e nem cheira. Por quê, André? Porque dentro do território nacional vigora a soberania nacional. Não, eu sei também. Não, eu sei. Eu sei que os bolsonaristas, patriotários, patriotas de Araque, não têm essa noção, porque o cérebro é o tamanho de um grão de abacate. Não, abacate é muito grande. Não. O tamanho de um grão de... Como é que chama? Central. Um trem bem pequeno. Tomate, um tamanho de um grão de tomate. Então eles não pensam isso, e são patriotários. Mas não, cara, vocês acham mesmo que Alexandre de Moraes vai recuar por causa disso? Vocês querem minha opinião? Alexandre de Moraes vai ficar mais duro ainda, mais contundente e firmes nos seus posicionamentos. É isso que vai acontecer. E Eduardo Bolsonaro pode se preparar. E outra coisa, se houver um grão de ervilha e se houver qualquer tipo de sanção contra Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro pode preparar que se ele voltar para o território nacional, vai ter troco. Ele não ficará impune. E ele vai responder. Quem joga pedra no telhado dos outros tem que estar preparado para receber pedrada também. Quem fala o que quer tem que estar preparado para escutar o que não quer. E na minha opinião, esse movimento aqui de ameaça Alexandre de Moraes vai ser um grande tiro no pé. E o tiro vai sair pela culatra de quem tá dando. Quem tá dando, Andréia, o tiro? Eduardo Bolsonaro, que abandonou o cargo para o qual ele foi eleito para ganhar R$47 mil, bancado por Bolsonaro. Bolsonaro falou isso. Bolsonaro disse que está bancando Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos
com os Pix que ele recebeu. Agora eu quero que você pegue o código. Pegue o código aqui, que aqui tem um código importante. Por isso que o tiro vai sair pela culatra. Pega o código. Bolsonaro. Denunciado. Acusado. Réu de tentativa de golpe. Declarou que está bancando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E Eduardo Bolsonaro declarou, tem vídeo, declarou que está nos Estados Unidos e ficará lá até que o governo americano estabeleça sanções contra Alexandre de Moraes. Aqui está o código. Se houver decretações de sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, articulados por Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos sendo bancado por Bolsonaro, o réu cabe prisão imediata de Bolsonaro. E vou repetir. Eles mesmos produziram as provas contra eles. Quando Bolsonaro deu entrevista semana passada para o UOL, Bolsonaro falou que está bancando Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro disse que está lá até conseguir que o governo americano estabeleça sanções contra Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que é o relator da ação penal que vai colocar Bolsonaro na cadeia. Se essa situação se configurar, essa ação de Eduardo Bolsonaro junto com o pai dele, que tem inclusive financiamento, objeto certo e determinado, que é atacar Alexandre de Moraes, cabe a prisão de Bolsonaro aqui no Brasil, por obstrução da justiça durante o curso do processo. Porque já existe processo. Bolsonaro não é mais investigado e não tampouco só denunciado. Bolsonaro hoje é processado. Por isso que eu vou dizer e vou repetir. O tiro vai sair pela culatra de quem está dando o tiro. O tiro vai voltar contra a pessoa, Eduardo Bolsonaro, e notadamente o chefe e o financiador dessa situação, que é Bolsonaro. E reitero novamente, eles mesmos declararam isso em vídeo, em lives, em entrevista. São tão burros, mas são tão burros que fazem a merda e produzem provas contra si mesmos. E quando vier a reprimenda estatal, judicial, vão se fazer de vítima, de pobre coitados lascados perseguidos. Pode escrever. O tiro vai sair pela culatra nessa situação. E será decretada a prisão de Bolsonaro por tentativa de obstrução da justiça durante o curso do processo. Se houver estabelecimento de sanções do governo americano contra Alexandre de Moraes, articulada por Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos para isso, sendo bancado pelo acusado, pelo réu Bolsonaro. E o que eu acho? Eu acho que já está demorando demais. Ô, Gornê! Ô, Paulo Gornê! Cadê você, meu filho? Vai ter troco. E haverá consequências aqui. E não vai ter como, gente. Não vai ter como não ter essa resposta dura por parte do Supremo Tribunal Federal. Até para mostrar que aqui dentro quem manda é o governo brasileiro, é o poder judiciário e é o poder legislativo, dentro do território nacional. Agora, não me surpreende nada. Pelo contrário. Essa situação aqui é mais do mesmo e muito do pouco, dos fascistas extremistas,
que dizem defender a liberdade de expressão, que dizem ser contra a censura, mas, na verdade, querem censurar a verdade e calar a justiça. Só que não vão. Aqui dentro do território nacional, o tiro vai sair pela culatra. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Eu peço para você agora, curta a live, para que o YouTube possa indicar para mais pessoas. E comente. Queremos justiça. Inclusive, Hugo Mota comunicou aos bolsonaristas, aos deputados federais, da Câmara de Deputados Federais. E ele disse que não vai dar andamento ao PL da anistia. Buh! Ele disse para as bancadas bolsonaristas: não vou dar andamento ao PL da anistia. Aí perguntaram para ele, para Hugo Mota, mas por quê? Por que você não vai dar andamento? Porque obstruir a pauta, os PL lá, os bolsonaristas do partido de Valdemar Costa Neto de Bolsonaro, não conseguem obstruir a pauta mais. Não consegue, André? Não consegue. Aí perguntaram para Hugo Mota, mas por que você não vai dar andamento ao PL da anistia? Hugo Mota falou: sem o apoio do Supremo Tribunal Federal, não adianta dar andamento a esse PL. Porque a gente vai dar um andamento a esse PL e vai acontecer o que aconteceu com a resolução que nós aprovamos para suspender a ação penal 12.100. O Supremo vai e vai derrubar. Então, eu não vou dar andamento. Eu sei, né? Ele não vai dar andamento, né? Tá certo, mas... Aí nós temos que perguntar para o Hugo Mota. Se Vossa Excelência não vai dar andamento ao PL da anistia, porque é totalmente inconstitucional, e sabe que o Supremo, se for aprovado, vai derrubar, por que Vossa Excelência deu andamento à resolução que previa ali a suspensão da ação penal 12.100, totalmente inconstitucional, tanto que foi aprovada num dia e no outro dia o Supremo Tribunal Federal derrubou? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Hã? Tem cachorro nesse mato. E o mato tá grande. Agora, eu não sei se o cachorro tá com medo e acuado, ou se o cachorro tá bravo. O Supremo deu os efeitos necessários à resolução, que só poderia haver a suspensão em relação ao deputado federal Alexandre Ramage, e tão somente aos crimes praticados depois da diplomação, conforme está no artigo 53 da Constituição, parágrafo 3º, que não cabe interpretação. A Constituição é clara que pode haver a sustação da ação penal, a suspensão da ação penal, quando iniciada contra um deputado e contra um senador, por crimes praticados depois da diplomação, depois que ele ocupou o cargo de deputado ou de senador. E a Câmara de Deputados Federais fez o quê? Aprovou uma resolução suspendendo a ação penal contra todos os 34, que não têm imunidade parlamentar, que não são parlamentares. E de todos os crimes, não só em relação aos crimes praticados, no caso, em relação ao Alexandre Ramage, que é deputado federal, depois da diplomação. E eu vou perguntar de novo: por que Hugo Mota deu andamento a essa situação? Óbvio que Hugo Mota não vai responder. Mas essa vai ficar para você responder. Por que Hugo Mota fez isso? Coloque aí que eu quero saber. Toca no like e bota. É sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e responde a minha pergunta. Quem não gosta, Andréia, vai se lascar. Tá fazendo perdido aqui o quê? Não, tá bom. Não, tá bom.
senta e aprende que a gente ensina. Muito obrigado pela sua resistência, paciência e sapiência, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.